Então, meu coração foi tocado a falar isso hoje, porque eu acredito que a gente não está aqui à toa, né? Eu sempre falo isso, que ainda que não seja do terra o fim de todas, eu sei que o fim de todos nós é ser melhor a cada dia e é ter uma missão aqui. Então, hoje eu vou falar sobre descobrir o seu propósito na Doterra. Mas não só na Doterra, descobrindo o seu propósito na vida, porque algo que vem me incomodando muito são pessoas conduzindo a sua vida sem direção, né? É aquilo que eu falei. Acho que eu falei isso na aula passada, ou eu falei, né? Eu tô dando tanto trem, tanta aula, agora aula para escola também, formação de temperamento, que eu não sei nem para que eu falei as coisas. Mas aquela questão de deixar a vida levar, de deixar as coisas acontecer. E a gente precisa olhar para a nossa vida e ser protagonista dela, deixar de ser figurante, de só estar ali marcando ponto, de estar só ali observando a vida acontecer, né, de ser um coadjuvante, não. Nós precisamos ser protagonistas, né, das nossas vidas, protagonistas nos nossos casamentos, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento pessoal, na educação dos nossos filhos, como filhos, né, dos nossos pais, como netos, a gente precisa ter consciência das nossas relações e ter consciência dos nossos comportamentos. Para quê? Para que a gente comece a fazer cada vez mais certo, comece a acertar mais na vida e, consequentemente, impactar em mais vidas e isso se multiplicar. Porque o mal, gente, os comportamentos ruins, né? Esses dias eu não sei se eu falei, foi aqui. Eu instalei o TikTok no meu celular porque eu falei, tem, né? A gente tem que estar em todas as redes e tudo. Gente, eu fiquei meia hora naquela, eu falei, Deus me livre. Só dancinha de jovenzinho, gente, de menor. Eu, falei, eu não sei se o algoritmo, como eu tinha acabado de entrar, não tinha um treinamento, ia mostrando aquilo que as pessoas mais veem, mas eu fiquei horrorizada. Falei, isso aqui não pode estar no meu celular, porque se um menino meu pega isso aqui, começa a ver isso aqui, que horror. E eu comecei a pensar, gente, como as pessoas estão conduzindo suas vidas? O que as pessoas estão fazendo da vida, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência e ajudar as pessoas a ter espírito crítico sobre essas coisas e tudo, né? Então, assim, indo à Terra, a gente precisa se descobrir também. Por quê? Porque se a gente for levando, logo a gente desiste e não vê resultado algum também. E nem resultado na vida, né? Como a maioria aí da população, né? Às vezes entra no emprego e permanece ali a vida toda sem mudar de mentalidade, sem crescer, sem construir, e a gente precisa despertar isso nas pessoas. Então a gente vai falar de uma jornada transformadora hoje para encontrar seu verdadeiro chamado e a impactar o mundo o quê? Com propósito, clareza e determinação. Propósito é o porquê, né? Determinação é a gente ter disciplina para fazer aquilo acontecer. E clareza é não ter dúvidas. Porque, gente, eu falo que a nossa vida está na Bíblia. Um reino dividido não prospera. Uma mente dividida não prospera. Né? Quando você pode ver, você está num relacionamento, você está assim, ai, não sei se eu fico, ah, não sei se eu saio, ah, não sei. Não vai. Ou você decide ficar, ou você decide sair e faz acontecer. Num negócio, dá até, ah, não sei se é bom, não sei se é isso. Aí você vai fazendo mais ou menos, até que acaba. Por quê? Porque uma mente dividida em alguma questão, ela também não prospera aquela área. Então a gente precisa estar muito decidido sobre aquilo que a gente quer, né? Tanto em Indoterra quanto na vida, nos nossos relacionamentos. Então, vamos seguir aqui. A grande pergunta que move tudo é: com qual propósito estou levando a vida? Você já parou para pensar nisso? Com qual propósito você conduz a sua vida? Para que você está aqui? Né? Não é só uma pergunta filosófica, é o quê? É um alicerce, é algo que vai te dar base para levantar da cama todo dia e lutar. Lutar por sua família, lutar pelo seu negócio, lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus amigos, lutar pelos outros. Com qual propósito eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O seu propósito ele é a bússola que vai te guiar. E você tem certeza. Você imagina você num mar e sem bússola lá no meio do mar perdido. Que acontece? Você começa a falar assim, cara, eu vou morrer. Você não tem esperança, você não sabe onde você vai chegar, você vai ficar esperando que Deus dê uma solução divina para aquele problema. Agora aqui, eu tenho uma bússola. Eu vou para cá, ó. Eu vou para o norte. Bora. Eu vou chegar lá. Em algum lugar. Vai ter uma terra lá, vai ter algum... Eu vou chegar. Então a gente precisa ter o quê? Bússola. A bússola é o quê? É o nosso propósito. É aquilo que nos guia
a cada decisão, a cada passo, a cada momento que a gente está vivendo. Tem gente que está sem filhos, então está vivendo um momento mais de liberdade, que dá para fazer as coisas por si. Quem é mãe tem que morrer para si. Não adianta eu falar, ai, mas queria tanto isso, ai, queria ser. Cara, sua missão primeira é seus filhos, né? Você quis ter, Deus te deu. Você sabe que você vai ter que renunciar a muita coisa. Ao invés de ficar assim, dividido, ah, mas eu queria tanto estar trabalhando assim, todo dia fora, mas eu quero ficar com os meus filhos. E você fica dividido. Não, assuma o seu propósito. Meu propósito primeiro é ser mãe. E tá tudo certo. E aqui, enquanto eles estão fora, na escola, tudo, eu vou fazer o meu outro propósito, que é trazer uma melhor renda para minha família, que é cuidar das pessoas, melhorar a saúde delas. Então tem o quê? Uma bússola. E tem isso anotado. Porque nos dias de fragilidade, nos dias de vendaval, a gente começa a cair, né? Tem uma passagem bíblica que Pedro, apóstolo, né, de Jesus, Jesus fala, Jesus andando sobre as águas e fala para o Pedro vir também, né? Pode vir. E aí ele vai. E a hora que começa, ele vai, ele tá ali com Jesus, hein, gente? De mãos dali, ó. Jesus está aqui comigo, imagina. Presencialmente, fisicamente falando. E aí ele começa a andar, de repente começa a bater um vento, o que que começa? A fé dele começa a esmurecer e ele começa o quê? Afundar. Então, toda vez que a gente tem dificuldade, às vezes uma consultora nossa desiste no nosso negócio, é o vento. Aí a gente começa o quê? Ah, não vai dar certo, vou desistir e tudo. Uma cliente critica alguma coisa. Ah, não vai dar certo e tal. Dificuldade no casamento, um vendaval. Ah, não. Não sei se eu quero, não. Não sei, não, vale a pena viver assim. Você começa a esmurecer toda vez que vem um vento. E por que que isso acontece? Porque você não tem um propósito muito claro. Eu vejo assim, quem casa para não separar, vem os ventos e tá tudo certo, nós vamos passar por isso aqui. Né? Tá ali na fé. O vento vem, não tenho fé, vai passar. O meu propósito é claro, eu casei para ficar a vida inteira casada. E esse homem tá difícil, tudo. Eu vou procurar soluções para melhorar, eu não vou ficar reclamando tudo, eu vou procurar mudar. Então veio o vento, gente, na nossa vida, e em qualquer área, gente, tô até arrepiando. Em qualquer área, veio o vento, eu tenho que ter clareza do que eu quero. Eu tenho que ter propósito. Porque senão, várias opiniões que vêm de fora, sussurros, vão me desanimar. Né? Quantas mulheres eu vi aí se divorciarem, porque já tinha uma amiga divorciada e começaram, ah, não, é muito melhor, tudo. Depois arrependeu. Meu pai falava que tem uma piadinha assim. O cara falava assim, e aí, como é que é? O cara divorciou da mulher e o amigo perguntou, como é que era o casamento? Ele, meu casamento era um inferno. E agora o divórcio, como é que é? Agora é dois infernos. Porque é aquela briga de fome. Então, assim, é engraçado. Então, a gente precisa ter o quê, gente? Clareza do que a gente quer. Eu tô dando esses exemplos, gente. Eu sei que tem casamentos que realmente têm situações insustentáveis. Não me levem a mão nisso, mas só para a gente entender que a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer. Porque quando a gente tem a visão clara, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, vão vir os ventos e a gente sabe que aquilo faz parte. E eu vou enfrentar tudo isso. Né? Quem tem fé, quem tem uma religião, se apegue que Deus está contigo e vai dar tudo certo. E você vai o quê? Caminhar nas águas. Pedro estava ali com Jesus e mesmo assim ele começou a afundar. Tá? Então tem muita gente que fica esperando de Deus tudo, mas depende o quê? Do seu caminhar. Da sua fé, Deus abre portas, Ele nos ajuda, Ele abençoa, mas depende muito das suas ações para sua vida, ó, entrar no eixo, né? De tudo, gente. A gente está aqui, ó, jornada, despertar é para despertar em tudo. Eu falava isso para Cris. Cris, não é só para desenvolver da terra, não. É desenvolver a gente em tudo, né? Então tem essa bússola. A cada momento das suas existências, quem está solteiro tem um momento, quem é mãe tem outro momento. Não tem jeito. A hora que os filhos casam e saem, você tem outro momento. Você precisa arrumar novos propósitos, porque senão fica aquela assim do ninho vazio e a pessoa entra em depressão. Quem aposenta, muita gente entra em depressão, por quê? Precisa encontrar um novo propósito desse novo momento que você está vivendo na sua vida. Então, quando você tem clareza, cada desafio se transforma no quê? Numa oportunidade de crescimento, né? Eu vejo assim, eu tenho um filho que aos 4 anos, eu fico até emocionada. A gente teve o diagnóstico dele de autismo com superdotação em altas habilidades. Gente, eu acho que eu vou chorar. E foi muito difícil para mim, porque todo mundo na vida cria expectativas. Você cria seus sonhos, você acha que vai dar tudo muito certo. A gente acha que vai dar tudo muito certinho, do jeitinho que a gente sonhou quando era criança, não era? A gente sonhava só perfeição, ninguém sonhava com problema na vida.
E aí foi muito difícil para mim, né? Eu fiquei mal 3 dias, né? Graças a Deus, eu falo, meu esposo me resgatou. Foi como se fosse uma ressurreição. Morreu 3 dias, muito depois viveu. Por quê? Porque foi algo inesperado e coisas inesperadas vão acontecer na nossa vida. E aí eu comecei a estudar tudo, a ficar louca do autismo e de tudo, para ajudar o meu filho a resolver aquelas situações. E eu me lembro muito bem do Carlos falar assim, porque eu sofria, chorava, né, nesses 3 dias. E ele falou assim, Ruth, o Theo de 3 dias atrás, ele é o mesmo de hoje no diagnóstico. Por que você está sofrendo, chorando? É o nosso mesmo filho, nada mudou. A gente só sabe agora que a gente precisa enfrentar esse desafio. Né? E aí eu estudei tudo e pus ele na terapia e tudo, e a gente foi o quê? Conduzindo para que tudo melhorasse. Então, quando surge um contratempo na sua vida, algo inesperado, você vai fazer o quê? Desistir? Não. Você vai buscar ferramentas para passar por aquilo. Por quê? Porque eu tenho uma clareza muito forte que eu quero que meu filho seja um bom homem, um bom profissional, que ele se desenvolva. Né? E agora, aos 7 anos, vem um outro diagnóstico confirmando que ele não é autista, que é só superdotado e tem altas habilidades. Mas isso também traz desafios enormes. E nesses 3 anos que eu fiquei à espera da confirmação, eu me desenvolvi demais. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando vier o vendaval, quando vier um vento sobre a sua vida, olhe para Deus. Eu acredito que todos aqui acreditam em Deus, pelo menos, né? Na sua religião. E continue andando. Continue acreditando. Vai dar tudo certo, mas na clareza o quê? Do seu propósito. Eu não sei qual que é o seu propósito, você sabe, né? Então, assim, não deixe as ventanias te desanimarem, você morrer, você se tornar uma pessoa morta em vida, né? Tá passando por um sofrimento no casamento, na criação de filho, algum diagnóstico, né, que te derrubou, qualquer coisa, né? Olhe para frente e fala, vai dar tudo certo, eu vim aqui para isso, eu vou enfrentar isso, né? E continue na sua direção, tá? Como que a gente vai fazer aqui? O nosso desígnio, gente, eu descobri isso mais velho, né? Mas eu vejo que sempre é tempo. A nossa missão, ela tá muito ligada ao que mais nos incomoda no mundo, né? Então, assim, o que que te incomoda muito hoje? O que me incomoda muito hoje, gente, é ver pessoas dormindo em vida. É ver gente. Eu vou falar, às vezes tem gente que gosta de funk, mas é ver gente ouvindo funk, dançando aquilo como se fosse maravilhoso, e aquelas palavras estão entrando no seu coração, entrando na sua mente, te fazendo muito mal. Depois que eu tive esse despertar da consciência, eu falo que eu fiquei até chata. A gente fica chata, porque nem sertanejo eu consigo ouvir, gente. Eu lembro que eu cantava aquela música e eu tocava. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos. É uma música de um homem que trai a mulher e não sabe. Do outro lado da cidade tem. E eu cantava achando o máximo, mas depois, quando você cria, você fala, mas que merda que eu tô cantando? Que é isso? Eu não quero isso pra minha vida, né? Então, aquilo que te incomoda muito começa a ser o seu propósito. Então, começou a me incomodar muito ver as pessoas achar que não pode mudar de vida também, quando eu conheci a ferramenta da doTERRA. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso para as pessoas. A gente precisa mostrar que não é a condição que você foi criado, nasceu numa família pobre, que determina que você é. Você pode pegar um negócio aqui e começar a vender e transformar tudo, transformar a sua vida, não ser um assalariado, como às vezes a sua família inteira foi. Né? Ou pode ser um assalariado, mas com um salário maior numa empresa, buscando se desenvolver. Então, assim, quando você pensa, Ruth, eu não sei qual que é o meu propósito, eu tô tocando a vida aqui, tá, o que que te incomoda? Né? Te incomoda ver as pessoas da saúde usando remédio demais e sem saber das soluções naturais. Te incomoda demais as pessoas não viverem bem o casamento. Às vezes você tem um casamento que vive. Você sabe que você pode ajudar com isso. Né? A gente precisa estar nesse mundo aqui para servir. doTERRA eu acho maravilhoso, porque a gente só serve. Né? Quando a gente cadastra, hoje não tem lucro em cima da venda. Eu falo, por isso que eu ensino mais. Você está ajudando a pessoa e ela te ajudando. Ninguém está usando ninguém, como se diz, né? Ganhando nada é servindo. Né? Então, assim, há uma intersecção entre as suas dores e a sua missão. Saiba disso. Você pode ver que uma pessoa que foi abusada na infância, quando ela se resolve, ela luta contra aquilo e faz um grande propósito, transforma vidas. Então, a nossa dor está muito ligada ao que Deus quer
para nós, tem uma. Gente, se é meu computador riscando aqui sozinho. Tem uma depressão na família, você está lutando para viver junto. Saiba que Deus quer te usar para transformar isso na vida de muitas pessoas. Você vencer essa depressão, romper com isso e ser instrumento de clareza na vida de várias pessoas. Então, observe ao seu redor quais sofrimentos te movem a ação. O que é semente do seu propósito? Mas apontando o que para a sua vocação. E eu falo que Indoterra é um jeitinho da gente usar a nossa vocação em todos os nichos aí. A força de um propósito claro. Sem propósito, como eu falei daquela passagem bíblica, qualquer brisa te derruba. Você vive à mercê o quê? Das circunstâncias. Nossa, esse mês está bom demais. Ó, promoção e tudo, aí você fica bom. Bom consultor. Não tem promoção, tudo difícil. Aí você fica à mercê das circunstâncias, ao invés de você mesmo criar o seu movimento. Então você fica facilmente desanimado pelos obstáculos. Então, tenha clareza. Eu estou aqui para construir o meu negócio. Eu estou nas minhas outras áreas da vida para construir algo com alguém, para crescer, para desenvolver alguém, porque aí você se torna inabalável, gente. Inabalável. Os desafios viram combustível. As dificuldades se tornam degraus para o seu crescimento. Né? Eu tenho certeza, quem já passou por um desafio muito grande, igual eu passei pelo desafio do TEL, do diagnóstico. Hoje, quando aqui, o fio, eu já falo para a pessoa essa mesma frase, né, que o Carlos me falou, que era assim, era o nosso filho, há 3 dias atrás era a mesma coisa, aí por conta de um diagnóstico, de um papel que vem falando o que, que ele é, você começa a sofrer, né, se você já vinha convivendo com essa criança e percebendo, né, os comportamentos, tendo aquelas suspeitas, então, essa frase eu sei que já ajuda muita gente quando outras pessoas enfrentam diagnósticos. Então, assim, quando você tem um propósito muito grande, gente, qualquer pequena adversidade pode vir tentar te derrubar, mas você não cai, tá? Mas quando você sabe exatamente para onde está indo, por que está indo, nada assim consegue te parar, nada consegue interromper o seu movimento. Então, tenhamos clareza, gente, que hoje, assim, eu posso ser um instrumento de despertar propósitos na vida de todo mundo, para que a gente não deixe a vida nos levar, para que a gente não passe aqui sem cumprir uma missão grandiosa que eu acredito que todas nós temos. Né? Isso aqui é importantíssimo, gente. É uma lição. Eu li esse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Maravilhoso. Ele criou a logoterapia. É uma esfera, eu não sei se é considerado da psicologia. Eu acho que ele era psiquiatra, não sei. E ele ficou no campo de concentração por muito tempo. E ele falou o que ensinava diante daquele sofrimento tamanho. Pessoas vendo pessoas morrer dia após dia, sabendo que eles seriam o próximo da fila, né? E muitos cometiam suicídio, que é o quê? Desistir. Desistir. Então, quando alguém estava prestes a desistir, o grupo gritava: e a sua família? E o seu trabalho? E os seus sonhos? Né? Eles lembravam o quê? A pessoa do seu propósito, do motivo pelo qual valia a pena resistir. Então, todas as vezes que você pensar em desistir de algo que você sabe que é muito importante na sua vida, né? Principalmente eu falo de uma relação, romper um relacionamento, né? De um propósito grande, comece a se perguntar: mas qual era o meu sonho? O que eu quero? O que isso vai impactar na minha vida? Né? Lembra do seu propósito, que isso vai mexer com você e te dar mais força. Então, é o que nos mantém de pé, é o nosso propósito. Quando tudo desmorona, o que nos mantém de pé é o acreditar naquilo maior, né? Que cada um tem o seu. Eu acredito que quem entrou em Doterra e está desenvolvendo o negócio tinha um propósito em mente. Eu quero ter mais dinheiro para poder ficar com os meus filhos. Ontem à tarde eu fui para o clube com os meus filhos, estava quente, mas eu tive essa oportunidade. Fui lá, nadei com eles, brinquei. Antes na advocacia já estava cada vez mais tempo sem ter com eles, porque meu serviço aumentava, eu ganhava mais dinheiro, mas eu tinha menos tempo. Então, assim, qual o seu propósito? Não, meu propósito é ajudar pessoas. Esse trem transformou a minha saúde. Eu não dormi, hoje eu durmo. E eu quero levar isso adiante, porque a minha vida era terrível não dormir. Quem sabe da dor de algo,
sabe o quanto é válida a redenção, né? Superar isso. Então, dor ligada a propósito, né? Por que você entrou? Esse é o seu propósito. Então, lembre disso todas as vezes que ficar difícil. A gente vai fazer um exercício. Eu vou pôr uma música aqui que eu quero que quem tá, todo mundo tá com papel aí? Acho que ninguém tá com câmera, só a Thalita tá. Quem puder, gente, quem puder, eu sei que tem gente que tá só com fone aí trabalhando e tá tudo certo. Mas quem puder, eu vou colocar uma música aqui pra gente fazer um exercício. Pra você ver, visualizar isso acontecendo e você ver o quanto é bom você poder sonhar que as coisas podem ser diferentes, né? Deixa eu pôr uma música aqui. Vamos ver se vai. Acho que eu vou ter que interromper e colocar de novo. Vamos fazer o exercício, então, agora, sobre a descoberta do nosso propósito. Eu falo que muita gente está andando, deixando a vida levar, e a gente precisa mudar isso. Então, eu quero que você feche os seus olhos e comece a visualizar o seu futuro. O que é que você tem como sonho para todas as áreas da sua vida? E veja-se impactando pessoas, transformando, sendo um instrumento de transformação na vida das pessoas, transformando realidade, sendo mesmo a mudança que você quer ver no mundo. A começar de você. Imagina como que você está vestido, imagina onde você está, quem está ao seu redor, que transformações você causou, como as pessoas se sentem por causa do seu trabalho. Quantas pessoas você impactou com esses olhos? Quantos depoimentos você tem recebido? Ruth, eu não dormia e agora eu durmo. Ruth, igual de ontem. O meu pai estava com Alzheimer, diagnosticado, já não dirigia, começou a usar os olhos e agora o médico nem vê diagnóstico nele mais. Quantas vidas nós podemos impactar, gente, não só com o negócio, mas com o nosso comportamento? Quantos casamentos nós podemos impactar? Quantas amizades nós podemos impactar? Quantas vidas nós podemos melhorar, não só falando de saúde física, saúde emocional, mas de desenvolvimento pessoal, de acordar as pessoas. Essa visualização, gente, de você se ver fazendo isso, seja na igreja, seja na sua casa, seja no auditório, seja numa classe com pessoas, seja numa roda de amizades. É o primeiro passo para você materializar os seus propósitos. É o primeiro passo para você começar a fazer as coisas acontecerem na sua vida. É a visão. A visão. Aquilo que você tem enxergado que você pode fazer. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui transformando vidas. Muita gente vai sair daqui com uma decisão diferenciada de ser melhor, de ser um agente de transformação, de acreditar que você pode, porque muitas vezes disseram que você não podia, que você pode. Pode abrir os olhos, gente. Alguém conseguiu ver alguma coisa ou só eu que vi? 5 minutos. Com a inteligência artificial da Deixa eu pausar isso aqui. Agora ter seu site. Eu falo que esse exercício me ajudou muito, o da visão. Por quê? Também é bíblico que o povo padece por falta de visão. As pessoas se perdem por falta de visão, que é a falta de propósito, que é a falta de sonhos. E se você não consegue ver além, se você não consegue se enxergar, por exemplo, impactando vidas, se você não consegue, porque tem gente que não consegue.
se enxergar bem financeiramente. Se você não consegue se enxergar bem num casamento, você vai fazer o exercício de olhar para trás, de olhar para sua história, de olhar para sua infância e ver quando disseram que você não seria capaz de mudar. Se disseram assim, ah, a gente é de uma família humilde, meu filho, dinheiro é ruim. A gente ouviu demais isso, dinheiro é sujo. Eu ouvi demais. Né? E até hoje eu ouço a mentalidade aqui. Mas hoje eu vejo que quanto mais dinheiro eu tiver, mais vidas eu posso abençoar. Porque quem é bom sem dinheiro, com dinheiro continua bom e ajuda muito mais gente. Né? Se você ouviu que você não era bom o suficiente, se você era uma filha muito comparada com a irmã, que às vezes era a inteligente ou era boa no esporte, foi muito comparada, às vezes você não consegue ver. Por quê? Porque o seu inconsciente está gritando, você está tentando ver e ele grita: não, você não consegue. Não, você não vai além. Não, você vai ficar aqui onde a nossa família sempre disse que a gente estaria, né? Você vai ser humilde, nós somos humildes. Não, você, casamento, ó, não dependa de homem, casamento não presta. Muita mulher ouviu isso e vive casamentos difíceis por conta da mãe, às vezes, ter dificuldades. Então, a gente vive muito aquilo que a gente ouviu e a gente precisa romper com muitas coisas. Então, quem não consegue se visualizar com coisas boas, gente, e aí você faz esse exercício sempre em todas as áreas da sua vida, que você vai vendo onde você tem dificuldade, onde você precisa olhar mais, porque às vezes ali é a sua dor, e a dor está intimamente ligada ao quê? Ao seu propósito, ela conversa muito. Então a gente precisa ter visão. Defina seu impacto no mundo, gente. É um exercício que eu fiz e eu achei muito bom. Quando eu fui ler esse exercício, eu fiz em 2022. E quando eu peguei meu caderno e li, eu vi assim, gente, quanta coisa aconteceu. É bom escrever, viu, gente? Porque você vê as coisas acontecendo. Às vezes a gente tem até a falsa impressão de que nada tá andando. E quando você olha para trás e fala, meu Deus, melhorei demais, né? Então, assim, quando eu escrevi isso, qual era o impacto que eu queria promover na vida dos outros? Era ajudar mães a crescerem profissionalmente perto dos seus filhos. Era levar consciência e cura para as pessoas. Transformar vida através do desenvolvimento pessoal e criar soluções para problemas que me incomodam. Então, ao invés de murmurar, de reclamar, eu olhar para o problema e ver o que eu posso fazer para resolver isso. Mudança de mentalidade. Vem um problema. Ah, não acredito. Né? Acabou a promoção do Breu Branco. O que eu vou fazer? Bora vender frankincense. Frankincense é primo do breu branco, ele é maravilhoso. Ele também é broncodilatador, ele ajuda a dormir, ele serve para ansiedade, ele serve para dor crônica. Então, o que? Veio o problema, criar soluções e não criar reclamações, né? Então, assim, você tem clareza dos seus propósitos? Se a resposta for não, é hora de parar e começar a escrever. Porque é aquilo que eu falei, sem clareza, você está navegando sem bússola nessa vida, em um oceano infinito, e você sempre vai ter aquele sentimento de estar perdido. Tipo assim, não sei, as coisas não andam. Quando você tem meta e objetivo, você vai naquela direção, você pelo menos está seguro, né, do que quer. Então, olhe para isso, dedique um tempo hoje para essa reflexão, sua vida e o impacto que você pode causar na vida das pessoas. O que você tem para sua vida? O que você quer? Tem gente que sabe nem o que quer. Eu, até os 20 e poucos anos, até eu fazer umas mentorias, eu vivia assim, não, tá tudo certo, vou fazendo aqui. Eu não tinha assim, quero isso. Eu não tinha, porque eu fui criada assim, numa simplicidade tão grande e muito para servir, que eu não tinha sonhos pessoais. Meu sonho de vida era ter 3 filhos, isso sempre foi, sonho de família. Era só isso. Mas não tinha outros sonhos. Então eu comecei a olhar, peraí, o que eu quero? Né? E eu quero isso. Não, e eu quero isso. E às vezes alguém podou o seu querer lá atrás, tá? Então, tira um tempo hoje para fazer isso. Escreva também 3 comportamentos que vão te ajudar a mudar. 3 comportamentos que às vezes você não tem e gostaria de ter, ou que você tem e você quer aprimorar. O meu, quando eu escrevi isso, eu escrevi o quê? Que eu queria ser imparável, que eu queria buscar santidade, a minha fé sempre ser mantida, não deixar os objetivos de querer crescer, que a gente vê muitas vezes isso acontecer, ofuscar a minha fé, a minha busca por ser melhor, busca de santidade,
E um terceiro comportamento é ser amável. Porque a tendência, eu vi isso muito acontecer em Doterra com alguns líderes. A pessoa vai crescendo, às vezes ela vai ficando soberba, porque ela é boa, ela se acha boa, né? E acha que não precisa dos outros. Eu via muita gente falar assim: ah, hoje eu demiti a fulana da minha equipe. Eu falei, gente, isso não existe, não se demite ninguém, aqui nós somos todos. Então, assim, eu vi que ia crescer, subindo a cabeça. Eu vi várias mulheres se divorciando porque começaram a se destacar financeiramente e, às vezes, o marido não acompanhava e mudou muita coisa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, Ruth, deixa eu né? só Não falar uma deixar. coisinha. Você tocou na Pode ferida. falar, Dani. Pra você ter uma noção, o Rafael virou para mim e falou assim: ah, eu não quero que você vira diamante, não. As diamantes que eu conheço, que você apresentou para mim na viagem incentivo ou em alguma reunião que a gente assistiu, tudo largaram, você vai largar de mim também. Mas você sabe por quê? O que que acontece? Às vezes você começa a criar uma mentalidade e seu marido não tem. E aí vocês se distanciam, porque vão em direções totalmente opostas de vida. Você começa a procurar desenvolvimento pessoal e ele continua ali com aqueles vícios internos dele, aquilo ali vai te incomodando tanto. Você tem que encontrar ferramentas para trazer ele consigo. Porque antes de Doterra, você deu sim para ele, você deu sim para o casamento com ele. Você tem que carregar ele com você. Entendeu? E aos poucos, às vezes é difícil, porque ele não está enxergando o que você enxerga. Você precisa emprestar o seu óculos para ele. Às vezes ele não quer pôr, e você vai com todo o seu jeitinho pedindo a Deus sabedoria para saber colocar isso nele, e ele começar a te acompanhar, vocês começarem a andar na mesma direção de vida, né? Eu vejo isso não só em Inglaterra, mas quando a pessoa vai para a igreja, o marido não vai. São várias situações. Então, assim, o meu propósito é família, é casamento. Então, eu preciso saber lidar com isso também. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui para mim foi a amabilidade, para continuar falando com as pessoas com misericórdia e amor. Eu li um livro esse ano, gente, ele é até de outra religião da minha. Eu não sei se ele é budista, se é hinduísta, o que que é? É um psiquiatra. Ele fala que ele não tem religião, mas fala umas coisas assim que deu a entender essa parte. E ele me despertou muito para falar que a gente tem que ter um olhar de misericórdia para o outro e não de julgamento. Quando a gente olha o outro com misericórdia, a gente consegue acolher aquela pessoa e ajudar. Então, no casamento, o marido faz um trem, você fala, ah, não é possível, tá fazendo esse trem de novo. Agora, se você muda a sua mentalidade, você fala, coitado do meu marido, não está enxergando esse erro aqui. Então, isso é para tudo, gente. A consultora está brava com aquela consultora e tudo, e julga. Não, coitada da fulana, ela não está entendendo, ela não está enxergando isso que eu. Gente, esse livro me mudou, porque assim, eu falo, a gente vai crescendo, a gente vai se tornando um grande líder, a soberba é o nosso maior inimigo, é a gente achar que a gente é bom e que a gente faz tudo, e o orgulho, né? E o orgulho precede a queda. Vejam aí, orgulho precede a queda. Gente, a Bíblia é um manual de vida, viu? Então, a amabilidade. Esse livro, Natiele, ele chama. Eu vou mandar lá, eu esqueci o nome. É porque ele fala das, dos níveis de crescimento da vida. Que tem gente que vive na frequência do medo, tem gente que vive na raiva, e aí você começa a romper na vida, fala que 20% da população apenas está acima disso, que é uma frequência de 200 Hz, que ele fala que é no nível da coragem, que são pessoas que começaram a enxergar que precisa mudar, é bem o comecinho, e aí você vai evoluindo, então é muito bacana essa visão, ela me ajudou muito, mas o principal é isso, olhar para as pessoas com misericórdia e não com julgamento, tá? Então tá difícil uma situação, a pessoa tá te incomodando demais, olha para ela com misericórdia. É isso aí, Michele, é o olhar de Jesus Cristo. Olhar com misericórdia, tá? E não com julgamento. Então isso foi uma das coisas que eu coloquei. Então você precisa definir o quê? 3 comportamentos que você precisa ter para alcançar aquilo que você tem como propósito. E aí todos os dias você vai olhar para isso todos os dias e se desenvolver. Todos os dias, gente, a gente tem o hábito de escovar dente, tomar banho, comer e tudo cuidando assim do físico. Agora a gente não cuida do principal, que é o espiritual e o emocional. A gente precisa ter hábitos de cuidar. Tem gente que tem oração pessoal, então é um hábito já do espiritual. Mas a gente precisa cuidar do nosso emocional, do nosso intelectual, se desenvolver como um ser humano completo. Eu falo muito, é o que eu vigio aqui nos meninos. Desenvolvimento físico, espiritual, emocional e intelectual.
Simplesmente, se você estiver lendo coisas que te ajudam, ela vai te influenciar no espiritual, no emocional e no físico. Se você está cuidando do seu físico, ele vai influenciar no seu emocional. Então, é um quarteto que faz a gente buscar, assim, algo maior na vida, tá? Então, cuide dessas áreas, físico, espiritual, emocional, intelectual. Um vai acabar ajudando o outro ali. O certo é buscar os quatro, né? Mas às vezes você está mais focado, um, consequentemente, ele vai estar te ajudando nos outros, começa a olhar para outra área. Mas defina 3 comportamentos, né? O meu foi definir o quê? Imparável, disciplina. Eu vou olhar aqui igual um cavalo que tem aquela viseira aqui, ó, você olha para frente e voa. Continue a nadar, continue a nadar. Vai, 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 né? Continua. Santidade, né? Vigiar os meus comportamentos, vigiar as minhas ações, não deixar que sonhos, objetivos ultrapassem aquela barreira do que é certo. Né? O que eu preciso fazer que é certo. E amabilidade. Falar com os outros com amor, com misericórdia. Então, esses são os meus. Você vai fazer os seus. Porque você sabe o que você precisa. Né? Eu não sei aí de todo mundo. Algumas eu suspeito. Mas você, quem sabe, você não pode ter medo e nem. Não sei, tem gente que foge de olhar para si, sabe? Então, a gente, para crescer, a gente precisa olhar para dentro. Como você quer ser lembrado? Né? E eu achei muito legal. Eu coloquei aqui para vocês a frase que eu escrevi no meu caderno há 3 anos atrás. A Ruth se dedicou à sua família, ela era incrível. Não existiam obstáculos para ela e ela ensinou isso para os outros. Eu achei lindo quando eu li isso, né? Eu falei, gente, isso aqui é. Eu acho que eu tô caminhando. Eu tô caminhando, né? Então imagine assim que você não tá mais aqui. Carol morreu, Michelle morreu, Dalva morreu. O que as pessoas vão falar de você? Nossa, Ruth só vai falar coisa ruim, eu tô sendo uma pessoa tão. Então começa a mudar, minha filha. Começa a mudar, porque não foi para isso que Deus te mandou aqui, não. Né? Que história elas contarão sobre o impacto que você causou na vida delas? Essa é uma reflexão poderosa, gente, de clareza sobre o que, que nós estamos fazendo da vida. Né? Então, quando você sabe como quer ser lembrado, cada dia se torna uma oportunidade para você construir o seu legado, aquilo que você vai deixar. Então, escreva em uma frase como você quer ser lembrado. Isso vai ser o quê? A estrela guia. Né? Igual os 3 reis magos foram seguindo aquela estrela para chegar em Jesus, vai ser como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado por sua família? Como você quer ser lembrado pelos seus amigos? Como você quer ser lembrado no seu trabalho? Como você quer ser lembrado pelo mundo? Tá? Você acredita que eu nunca vi nada do Olavo de Carvalho? É o Olavo de Carvalho, né? Precisa estudar ele. Muita gente fala dele bem. Nunca Eu vi nada. muito, muito, muito. Na verdade, eu voltei para a igreja por causa dele. Jura? Uhum. Olha isso aí. Não, vou começar a pesquisar algumas coisas então. Então, assim, clareza, né, de como nós vamos ser lembradas, propósito de vida, né, e em todas as áreas. Quais comportamentos eu preciso ter para chegar nisso que eu quero? Que eu quero, mas eu tô vendo que eu tô dando ré na vida. Então, assim, o que eu preciso mudar para fazer isso? 3, escolhe 3 comportamentos. Escreve como você quer ser lembrado. Prega isso na porta do seu armário. Todos os dias você abre o seu armário ali para pegar uma roupa e ler. Gente, eu leio todos os dias aquela frase. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase me ajuda a não esmurecer. Entendeu? Ela é um rema para mim, tá? Eu também tenho escrito: não enche o saco do seu marido. Eu tenho, porque ele fala que eu cobro muito ele. Eu escrevi para eu lembrar, gente. A gente precisa lembrar de coisas. A gente lembra do dia a dia um monte de coisa, já não lembra de comportamento. Você fala demais, irrita as pessoas. Lembre de silenciar. E lê todo dia, se você lê isso todo dia, isso começa a entrar dentro de você, tá? Então, assim, como você quer ser lembrado, escreva isso. Isso é muito importante. Eu não tinha pregado no meu armário ainda, mas eu vou pregar agora, vou escrever num papelzinho separado e pregar. E quais comportamentos são, assim, os chaves que eu preciso ter na minha vida para conseguir aquilo que eu quero? Falando agora, né? Você vai fazer, juntar o seu impacto desejado com a sua missão de vida. 3 comportamentos, a missão de vida. O meu ficou assim: eu vou impactar a vida das pessoas com garra, fé
e amabilidade, que é o imparável, né? Fé, a santidade, amabilidade, ser misericordiosa, para que seja lembrada como uma líder imparável que buscou cuidar dos seus e transbordar na vida dos outros. Através do meu propósito, eu impactei a saúde das pessoas, ajudei muita gente a se despertar para a busca do desenvolvimento pessoal, a serem pessoas melhores em todas as esferas. Então, é a sua missão declarada como um propósito. Carregue ela no coração, repita diariamente, deixe que ela te guie. Né? Então, com clareza, você tem propósito. E com propósito, você não desiste das coisas. Né? Então, quantas vidas eu vou impactar hoje? Eu quero deixar essa tarefa para casa. Você vai, nós temos 10 minutos. Nosso compromisso é das 9 às 10. Você vai escrever seu propósito, quem não escreveu ainda. Escrever como você quer ser lembrada. E escrever as 3 características que você precisa para conseguir fazer isso. E hoje, quantas vidas eu vou impactar hoje? Deixa essa pergunta ressoar no seu coração a cada amanhecer. Quantas vidas eu vou impactar? Gente, impactar bem, não é mal, não. Impactar fazendo bem. Hoje é um lembrete diário, gente. Quando a gente se lembra diariamente disso, a gente se torna uma pessoa melhor e as pessoas vão começar a notar a mudança. Então, quantas vidas eu vou impactar hoje com Dó Terra? Com quantas pessoas eu vou falar do frankincense? Gente, pensa aqui, ó. Pessoas acima de 50 anos. O que o frankincense pode fazer na questão da memória dessas pessoas? Do foco, da concentração, da desinflamação do corpo, de melhora de dores, de melhora, assim, sistêmica. Por quê? Porque um corpo inflamado, ontem eu postei um story, não sei nem se ele está ainda. A inflamação no nosso corpo é a causa da maioria das doenças. Né? E a inflamação é por causa de emocional nosso, de má alimentação, falta de atividade física e sono, né? Nosso corpo se inflama quando a gente não dorme direito. Então, quantas vidas eu posso impactar hoje com o frankincense, que está na promoção aí? R$ 194,50. As pessoas podem comprar 2 pelo preço de um e fazer um tratamento aí de 4 meses, 5 meses, 6 meses, a depender do jeito que você falar. Então, eu quero saber no final do dia quantas vidas vocês impactaram, tá? A gente vai encerrar aqui para a gente não estourar o tempo. Ruth, Eu espero. Pode falar, bem. repete só a frase antes dessa aí, por favor. Antes de Antes quantas vidas? dessa, É, essa aqui? é a pergunta, A pergunta: isso. qual o seu propósito? Hum, Como você quer ser lembrada? Liste 3 comportamentos para você adquirir, se você ainda não tem, para alcançar o seu propósito. tá certo, então, obrigada. Tá? E aí, quantas vidas vão impactar hoje? Acorda todo dia, agradeça a Deus por sua vida, que Ele te deu mais um dia para você impactar novas vidas. Quantas vidas você vai impactar hoje? E faça a diferença. Eu falo assim, você tem que fazer a diferença no seu mundo. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente muda o nosso mundo, o que é o meu mundo? É o meu marido, é os meus filhos, os meus pais, as pessoas que fazem eu convivo. Já é o mundo, eu mudo o mundo mudando o meu mundo, né? Impactando aí. Então, faça isso, gente. Acorde com essa mentalidade, né? Reveja isso, coloca no armário, porque todos os dias vai vir um ventinho, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, vem um vendaval, é doença, é emocional que fraco, é briga, é qualquer coisa que pode vir a querer nos atingir, você lembra disso, que você precisa continuar a nadar porque você tem uma missão clara aqui e você veio para transformar muitas vidas, né? Independente do que você faça, com o seu propósito, você está aqui para transformar muitas vidas, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, partilhar alguma coisa? Vamos embora, então. Então, bora. Bora ao trabalho, né? A teoria foi aqui, bora trabalhar. Fiquem com Deus, gente. Um bom dia. Deus abençoe o trabalho de todas, a vida de todas. Tchau, tchau.